Quero dizer para vocês que nós estamos na terceira live da nossa maratona do zero ao topo, aonde você vai entender e vai ser orientada a deixar de ser apenas uma prestadora de serviços para ser uma empresária bem-sucedida naquilo que você decidiu fazer. Estão dispostas? 5 passos para uma empresa lucrativa. Esse já era um tema que estava aí no meu radar, porém, depois que eu comecei a mostrar mais o meu esposo, e depois que ele começou também a aparecer mais, decidiu quebrar essa barreira, né, da vergonha, da timidez, e agora eu tenho até que dar uma controlada nele, que ele tá muito soltinho, fazendo story de tudo que é coisa, inclusive dos meus momentos de estresse. Deixa ele comigo. São 5 passos, só que tem que anotar. Então é isso, pessoal, olha só, vou já adiantando pra vocês. Quais são os tópicos de hoje? Ele vai ensinar vocês a organizar a entrada e a saída. A gente vai falar sobre separar CPF de CNPJ, sobre focar no estratégico, sobre acompanhamento, sobre como aumentar o faturamento. Vocês têm noção? Tem noção de tudo isso? Mora, a gente separou aqui 5 tópicos. Primeiro tópico, e aí o Luiz vai discorrer aqui pra vocês, para que a sua empresa seja uma empresa lucrativa. Então, o primeiro passo, organizar a entrada e saída, tá? O que entra, ou seja, o que você recebe e o que você paga. Explica como fazer isso. Então, assim, todo mundo sabe que tem que organizar a entrada e a saída, né? Todo mundo ouve isso, lê em algum lugar, né? Tudo mais. Mas é importante saber o motivo disso, né? E a importância que isso pode causar no trabalho de vocês. Quando você organiza a sua empresa, quando você anota a entrada, a saída, você sabe exatamente onde estão sendo seus maiores gastos, seus gastos estão sendo mais nos fixos, nos variáveis ou não. Você acha que é recomendável elas fazerem assim, tipo, anotar a entrada, os pagamentos da cliente, aí elas anotam, tipo, num papel tudo que entra e aí o que paga no outro lado? Como é que você consideraria elas a fazer? Eu ia adotar uma agenda eletrônica, então dentro do possível, né, você tendo alguém que possa te ajudar com isso. Facilita, né? Facilita muito, primeiro porque não molha, né, não rasga, não perde, você consegue acessar do celular de qualquer lugar e você tem essa facilidade, né? Depois a gente adotou um sistema de agendamento também de gestão. E eu costumava dizer para ela que o atendimento, ele não termina quando a cliente vai embora. Começa desde o momento que a cliente entrou em contato, seja no direct, no Instagram, e ele só termina depois que você anotar todos os dados daquele atendimento. Mas se você tirar, às vezes, você adicionar 5 minutos no seu atendimento da cliente para fazer aquela organização daquele atendimento específico, isso vai facilitar muito no final, você vai economizar tempo lá na frente. Então, assim, se você já usa um sistema eletrônico, por exemplo, uma planilha de Excel ou um sistema de agendamento, você já tem isso de forma muito mais rápida, né? Porque a planilha, conforme você vai anotando, você consegue fazer ali um somatório automático, um sistema também, você consegue emitir um relatório com um clique só. Uma dica, pessoal, para vocês que estão ali naquela correria, né, do atendimento, pega a sua agenda e coloca lá o valor que você recebeu dessa cliente, se foi à vista e tal. Se não foi à vista, pessoal, você tem que... Eu não sei se você antecipa, se você não antecipa, você tem que calcular que dia que vai cair aquele dinheiro. Então, por exemplo, a pessoa pagou dia 1º de outubro no vencimento para 30 dias. Você vai lá no dia 1º de novembro e coloca que aquele dinheiro vai entrar. Quando chegar dia 1º de novembro, você sabe que tem um dinheiro para você retirar. Se você antecipa, você já tem que ver com qual taxa que vem descontado. E aí você sabe que dali 2 dias vai cair na sua conta, por exemplo, só que de R$500 vai cair 450. Então, você recebeu dia 1º, né? Passou o cartão dia 1º, dia 3 é quando vai cair. Aí você vai lá e anota 450. Por quê? Pra você ter noção de tudo que tá entrando no mês e aí você trabalhar com a realidade. Porque às vezes você considera R$500 do procedimento, mas a pessoa parcelou em 3 vezes. Você não vai receber esse valor se você antecipar, ou se você não antecipar, você vai receber só parte da parcela. Então é importante que vocês anotem dessa forma, tá? Todos os dias, porque senão você se perde, você esquece, né? Você não lembra quanto que a cliente pagou, se você deu um desconto ou não. Então, mesmo que você faça manualmente, dependendo de como é seu fluxo, anota isso, porque você precisa saber no final do mês fazer o somatório quanto entrou realmente e depois pegar uma outra planilha das saídas. Quando ele fala saída, né, amor, você tá falando de... até do que elas retiram para elas, né? Sim. Porque retira de dentro da empresa. E uma coisa também para facilitar o controle de gasto de vocês, a entrada não tem jeito, né? Conforme for acontecendo, vocês vão anotando ali, né? Vocês vão se organizando da melhor maneira. Mas a saída, você tem controle sobre isso, principalmente sobre os vencimentos dos boletos, né? Dos gastos fixos.
Por exemplo, aluguel, conta de cartão de crédito, celular, etc. Então, assim, o ideal é que você coloque tudo na mesma data. Então fala assim, não, mas eu vou recebendo, isso daí é algo que, digamos assim, é um mito, né? Eu vou recebendo ao longo do mês, então eu vou pagando as contas ao longo do mês. Porém isso daí é muito mais difícil você ter um controle sobre isso. Porque você vai ganhar ali uma pequena fração do que você ganharia no mês, aí você vai gastar naquela conta e vai sobrar um valor pequeno. Vamos supor que você fez, sei lá, R$1.000 na semana e você teve R$600 de conta, você sobrou R$400. É muito mais fácil você gastar aqueles R$400 com outras coisas e você não vê mais o dinheiro, do que se você deixasse para pagar tudo de uma vez só no mês e você visse aquele montante. Né? Quando você você ter essa noção da sua empresa, o primeiro passo vai ser você gastar menos do que você ganha, mas para isso você precisa anotar. E aí quando você colocar tudo de uma vez só, vai ser muito mais fácil você controlar os gastos. Então você vai anotar a entrada e a saída, ao invés de você depender de ficar ali. Porque às vezes você está num dia corrido e aí você teve alguns gastos ali. E aí você não anotou, aí já passou a semana, aí você não se lembra mais, e aí já perdeu. Então assim, tente, dentro do possível, principalmente os gastos fixos, manter para a mesma data. Mas aí vai precisar ter um controle para você só gastar, digamos assim, depois que você pagar aquelas contas fixas do mês. Vamos para o segundo tópico, aumentar o faturamento e reduzir aumentar o faturamento ou reduzir os custos e, na melhor dos cenários, fazer os dois. Então, o primeiro passo é organizar a entrada e saída. Então, você vai ter uma visão macro do seu negócio e aí você vai conseguir identificar as torneiras abertas, principalmente as torneiras abertas do seu negócio. Então, assim, você vai começar a ver ali, principalmente em relação aos gastos, né, se você estiver tendo um desbalanceio e você quiser melhorar o lucro da sua empresa, você vai precisar visualizar onde você tem que agir. Então você vai começar a ver os gastos que você tem com taxa de cartão, os gastos que você tem com telefone, internet, se você consegue renegociar o seu aluguel, conta de água. As primeiras coisas que eu fiz quando comecei a trabalhar com a Nanda foi usar uma agenda digital, começar a anotar a entrada e saída e renegociar a taxa do cartão, que ela pagava uma taxa absurda e agora a gente consegue ter, pela concorrência, né, pela abertura do mercado para as maquininhas e tal, as bandeiras de cartão, a gente tem essa facilidade hoje em dia. Se você entrar em contato com uma empresa e disser, a outra está mais barata, ela abaixa o preço. Se não abaixar, você vai para outra. Você tem que fazer uma pesquisa, né? Ver quanto que tá. E aí você mesmo gera disputa entre eles. E para não perder o cliente, claro que quanto mais você faturar na maquininha, mais eles vão querer te manter e vão facilitar para você. Mas isso tudo é um processo, né? Então, reduzir os custos envolve essas coisas que a gente não percebe, né, amor? Mas, tipo, eu lembro que você conseguiu fazer isso. Eu lembro também na instalação do ar-condicionado, você falou, não, vamos pegar um ar-condicionado assim, as lâmpadas de LED. Porque isso para uma empresa a longo prazo considera as compras um período maior, para não ficar comprando tipo, de pouquinho em pouquinho. Então, a partir do momento que você tem ali a entrada e saída da sua empresa e você quer aumentar o lucro, ou seja, a diferença, né, o que entra menos o que sai, você tem que ou aumentar o que entra na sua empresa, ou reduzir o que sai, e na melhor das hipóteses você fazer os dois. Então assim, quando você consegue ter essa visão do seu negócio, você consegue saber, né, onde agir e se lembrar de todos os tópicos, né? Imagina se você tem tudo na cabeça, né? Como é que você vai saber, nossa, o que é que tá acima da média, o que é que você está pagando mais, ou o que é em determinado mês que você pagou mais do que deveria. Então vamos lá, formas de reduzir o custo. Visualizar as torneiras abertas, foi o que eu falei aqui, né? Você rever todas as contas, se está na média do mercado, se é melhor trocar de empresa, renegociar ou até cancelar. Planejamento do estoque. Isso é um outro meio que você tem de reduzir os seus custos. Ao invés de ficar apagando incêndio, pagando mais caro, comprando com urgência, comprando na loja da esquina porque acabou e você teve que correr lá, tente planejar com antecedência seu estoque. Então, ao invés de comprar para um mês, para uma semana, para aquele momento, tenta comprar para 6 meses, tenta comprar para um ano, dependendo do que for. Sai mais barato, né? Exatamente, sai mais barato e você parcela. Então, às vezes, você não precisa pagar. Ou você paga à vista, às vezes tem um desconto, paga à vista se você tiver aquele capital. Ou então você parcela e é como se você pagasse mensalmente, só que você está pagando um valor mais baixo por ter comprado em atacado. Sem contar que não se estressa tanto, né? Porque toda hora acaba alguma coisa e aí você tá lá, sempre tipo assim, ai meu Deus, acabou o lenço, acabou a agulha, o pigmento tá nas últimas, que a gente recebe de pessoas, né, querendo
Ainda mais aqui do Rio. Ai, manda um motoboy porque meu pigmento acabou e eu tenho uma cliente pra atender. Eu falo, gente, mas o que tá acontecendo? Que a pessoa não viu que esse pigmento tava acabando e vira um desespero. Então, e aí ela acaba pagando uma taxa maior de entrega, coisas assim, né? Enfim. E querendo ou não, essas economias, gente, para uma empresa, para o fluxo, faz toda a diferença, tá? Então fica ligada nisso. Agora a gente vai pro terceiro tópico. Esse tópico entra toda vez na minha caixinha. Quando eu falo assim, que eu vou falar sobre finanças, sobre gestão, sobre organização financeira, não tem uma vez que não chega isso na minha caixinha. Como separar CPF de CNPJ, ou seja, o dinheiro que é da empresa do dinheiro que é seu. Vamos lá, separar CPF de CNPJ, principalmente para você não atrapalhar a saúde financeira da sua empresa, porque a Nanda, como ela falou no início, né, ela falava assim, provavelmente eu gasto o mesmo que ganho, né? Ela não sabia quanto ganhava, nem sabia quanto gastava, mas provavelmente era o mesmo, porque não sobrava, né? Tem muitas pessoas que passam por isso. Tinha mês que a empresa faturava 3 vezes mais. E o que acontecia? Ela gastava 3 vezes mais. Só que nisso você acaba deixando de criar uma reserva para sua empresa, você acaba deixando de fazer com que sua empresa tenha uma saúde melhor, que esteja mais preparada, principalmente para períodos de crise, simplesmente porque você acha que a conta da empresa é a sua conta. Porque se a sua empresa é a fonte, né, dos seus rendimentos, por que você vai gastar, vai pegar aquele dinheiro que sobrou, gastar e depois você não vai investir na sua empresa de novo, né? Mas é muito importante você separar o CPF do CNPJ. E como é que você faz isso? A primeira coisa é você ter contas correntes separadas. Né? Você tem uma conta da empresa, muita gente pergunta, você ter contas separadas? Com certeza, porque é onde você guarda o dinheiro. Então, para você separar os gastos, você precisa separar a sua reserva, você precisa separar os seus recebimentos também. Mas esse é um processo que demora um pouco, né? Porque a Nanda também tinha, por exemplo, muitos gastos pessoais no cartão de crédito dela. Então, vamos supor que tem um gasto que tem 6 parcelas ainda a vencer. Então, você precisa esperar 6 meses para isso. Mas a partir do momento que você abre uma conta pessoa física e você tem um cartão de crédito pessoa física, todos os seus gastos pessoais, a partir de então, você usa nesse cartão. Então, conforme for vencendo o da pessoa jurídica, né, você vai gastando no seu da pessoa física, e daqui a algum tempo você vai manter somente nele. Então, isso cartão de crédito. Quando são gastos à vista, por exemplo, pagamento de boleto, pagamento em dinheiro, qualquer coisa desse tipo, você faz uma transferência da sua empresa, da pessoa jurídica, para a pessoa física. Você, tendo anotado as suas entradas e suas saídas, você faz o mesmo para a sua vida pessoal e você transfere um valor que você precise, inicialmente, pelo menos para manter os seus gastos básicos. Conforme houver necessidade e você tiver dinheiro para isso, você retira mais. Mas vai ser muito mais fácil você saber o quanto você está recebendo, o quanto você está tirando de salário, fazendo essa separação. Porque você vai chegar no seu extrato de pessoa física, você vai lá, na hora que emitir o extrato, você vai colocar as suas entradas e vai ter as transferências que entraram da sua conta de pessoa jurídica. Presta atenção, Judite. O que ele está querendo dizer? Você tem que ter uma conta, tá? Do seu CPF e a conta da sua empresa, que é onde todo o dinheirinho da maquininha e os recebíveis de dinheiro você tem que pôr lá. Não necessariamente você precisa depositar o dinheiro, tá? Mas assim, separar e considerar isso como caixa da empresa. O CPF, pessoal, é assim, depois que você paga todas as contas da empresa, depois que você faz uma reserva, o que sobra? E se sobrar, que você vai retirar para você. Então, o que o Luiz está querendo dizer? Você vai sempre considerar o caixa da empresa a prioridade, pagar as contas da empresa, e o que sobrar você transfere para sua conta, para que você consiga gerenciar pela sua conta, pagando no débito, ou então tendo um cartão de crédito que debita na conta, e aí você põe um limite máximo para você gastar. Porque assim, quando chegar no final do mês, você tem um extrato, tanto da sua empresa quanto o seu, e aí você olha da empresa, tudo que entrou. Entrou 10 mil. Aí você transferiu, você pagou as contas da empresa, tal, transferiu 3 mil para sua conta. Aí você sabe o que você fez com esses 3 mil, por quê? Porque você pagou ali com o cartão, no débito, você pagou o cartão de crédito, e aí você consegue gerenciar e ter uma noção. Você realmente precisa separar, assim, de uma forma como se a empresa não fosse sua. Os gastos da empresa, conta corrente da empresa, cartão de crédito da empresa, gasto pessoal,
o que está no seu CPF. Então, assim, você enquanto tiver parcela de gasto pessoal no seu cartão de crédito da empresa, você vai precisar fazer essa transição até terminar isso. Olha, eu costumo dizer que enquanto você não tem uma reserva de emergência, eu recomendo só tirar o que você precisa realmente para manter seus gastos básicos de vida. Vamos supor que você tem uma reserva de emergência na empresa para 3 meses, para 6 meses. Aí muita gente pensa assim, nossa, mas eu vou deixar esse dinheiro parado na empresa, eu queria para mim, queria gastar, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Mas a reserva da emergência da sua empresa, ela vai garantir o seu salário por aquele período que você guardou dinheiro. Então assim, quando você faz uma reserva para a empresa, não é só para a empresa, é para você também. Essa questão de separar CPF de CNPJ e o quanto você vai retirar para você é o seguinte: primeira coisa que tem que estar saudável é a sua empresa. Se a sua empresa, mas não está sobrando o suficiente para eu viver, aí entra o segundo tópico, aumentar o faturamento e reduzir os custos. Muitas vezes você vai ter que reduzir o seu padrão de vida e os custos da empresa dentro do possível, para não perder a qualidade, obviamente, e buscar aumentar a receita, né, que é o que entra, tá? Então por isso que você precisa ter essa noção do que entra e do que sai, que é o primeiro tópico. Aí por isso você precisa aumentar sempre o faturamento e buscar sempre reduzir os custos. Não é uma coisa que chega uma hora que para. Até hoje eu faço isso na empresa. Isso aqui já não está mais sendo necessário. Isso aqui a gente precisa tirar. Vamos buscar novas formas de aumentar o faturamento. Isso é uma coisa constante, tá? O que a gente está explicando aqui para vocês é para a empresa sempre ser lucrativa. E quando a gente fala de separar CPF de CNPJ, por um bom tempo eu tive salário. Ele chegou para mim e falou assim, você vai ter um salário independentemente de quanto a empresa fature. E um salário que não fosse prejudicar a retirada que eu pudesse fazer ali e não fosse prejudicar a empresa, era até consideravelmente baixo perto do que a empresa faturava, mas era seguro. Então por um bom tempo, acho que 1 ano mais ou menos, eu só tirei aquele valor, mesmo a empresa faturando muito mais. Depois que chegou no ponto da empresa ter reserva, da gente estar mais seguro e tudo mais, hoje eu tiro um salário para mim, que é uma porcentagem em cima do lucro da empresa, sabe? Então, do faturamento da empresa. Então, hoje eu consigo tirar 20% do faturamento da empresa, que daí eu invisto, tá? Faço minhas coisas. Então, isso é um processo, tá? E fora que se você deixar de tirar agora, você pode tirar lá na frente. Você pode, por exemplo, manter-se a retirada fixa e quando você tirar férias e você tiver reserva na sua empresa e você tiver com valor acumulado na sua empresa, você pode fazer uma retirada também. Entenda que a reserva da empresa é sua reserva também, porque ela é a sua fonte. Não fique pensando que você está deixando de usufruir. Se chega uma pandemia, se chega uma crise como chegou, eu recebi na minha caixinha hoje, a pandemia me quebrou, me endividou. Não, você já estava endividada. A pandemia só veio reforçar isso. Por que eu já estava endividada? Tava tudo em dia, mas nada podia dar errado. Que se desse errado, você não tinha uma reserva. Então, a gente tem que ter essa consciência que não foi a primeira, não vai ser a última crise e que você tem que estar sempre preparada com a saúde da sua empresa, porque é de lá que você tira a sua fonte de renda. 4. Definir e acompanhar as metas. Gente, se você não define meta, qualquer coisa serve. E como é que você define metas, né? Tem um método de você definir uma meta que se chama SMART, né, em inglês, que a meta tem que ser S, específica, em inglês específica, M, measurable, que é mensurável, A, de atingível, alcançável, R, de relevante, porque assim, muita gente fala assim, você tem que definir meta, mas como é que eu vou definir uma meta? Eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecida. A galera é muito abrangente, né? É muito genérico. Isso. Metas têm que ser específicas para você poder traçar como você vai chegar lá. Então, SMART, de novo, específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo. Vamos supor, uma meta, vamos dar um exemplo de meta aqui para ajudar vocês. Eu quero ter uma agenda cheia. Tá muito genérico. O que é uma agenda cheia? Porque tá muito ao vento, né? Eu quero e tal, como é que eu faço, e tal. E você fica ali, né? Fica sem saber como agir. Mas vamos supor, eu quero atender 40 clientes, quanto no mês? 40 clientes no mês? Tá bom? Eu atendo 30, vamos supor, a pessoa atende 30 e quer atender 40. Então, uma meta específica. Ela é mensurável, de 30 a 40, você consegue medir. É alcançável? É alcançável. Se você atende 30 e você quer atender 40, é alcançável. Não, eu atendo 30 e eu quero atender 200 no mês. Não tem como, não é alcançável.
Então, assim, é específica, mensurável, alcançável, relevante. Ah, eu atendo 30, eu quero atender 32. Isso daí não é uma meta relevante, isso daí não vai te desafiar. Então, de 30 para 40 já você vai aumentar aí cerca de 30%. E um prazo. Então, eu quero passar de 30 para 40 atendimentos no mês, dentro dos próximos 3 meses, digamos assim. Então, você vai trabalhar a sua estratégia para que você atinja essa meta. Então, de 30 para 40 pessoas é uma meta específica, você consegue medir, é totalmente alcançável, é relevante, desafiador, você aumentar 30% dos seus atendimentos e você também define um prazo para isso. Então, definir e acompanhar as metas. Não adianta nada você chegar no prazo, depois vamos supor que você coloca... semanalmente. Você coloca uma meta para 3 meses e chega 3 meses depois, deixa eu ver aqui se eu atingir a meta. Não, você precisa semanalmente, pelo menos semanalmente, acompanhar esse fluxo, acompanhar esse processo para você continuar adotando as estratégias para você chegar lá. Quinto e último tópico, anota, meu povo, anota. Para uma empresa aumentar o lucro, né, dela, aumentar o seu faturamento, o lucro, crescer, é inevitável que você precise de pessoas para isso. Né? Uma empresa ela é feita de pessoas e de processos. Queira você anote eles, né, tenha eles detalhados numa planilha ou não, são processos que acontecem. Né? A pessoa entra em contato, você responde, aí você recebe a cliente e tal. Então as empresas são feitas por pessoas e processos. Para você crescer, você precisa de mais pessoas para te ajudar. Porque se você está muito ocupada fazendo o operacional, quem é que vai pensar no crescimento da sua empresa? Quem é que vai fazer ela crescer? Então aí você precisa partir para o último tópico, que é focar no estratégico. Realizar o operacional, mas você só fazer dentro do possível, você tentar seguir um caminho que você só faça aquilo que só você pode fazer. Então, por exemplo, a limpeza, o atendimento do WhatsApp, que se você tiver pessoas ali dedicadas para isso, elas vão fazer muito melhor do que você que tem que fazer ali entre um atendimento e outro. Então, isso vai ajudar muito no seu crescimento, porque você vai conseguir gerar conteúdo, você vai conseguir ter mais qualidade de vida também, você vai ter mais criatividade. Então, você começar a migrar um pouco. Quando a gente está no início da empresa, a gente pensa nos dois, no operacional e no estratégico. A gente é severina, né? Só que você acaba se afogando no operacional. Isso é totalmente normal. Era difícil, eu pensava assim, nossa, como é que cabeça que eu vou ter, né? Eu ainda faço muita coisa operacional, mas conforme a empresa foi crescendo, era impossível se eu fizesse tudo hoje em dia. Então é isso, precisa de pessoas, precisa focar no estratégico, precisa pensar em ambas as partes. E é isso que vai fazer crescer. De novo, se você está ocupado fazendo o operacional, fazendo tudo, quem vai pensar, quem vai fazer a sua empresa crescer? Precisa ser você. Esse último tópico sobre focar no estratégico é uma coisa que é muito difícil para nós que trabalhamos ali no artístico, né, que é com a mão na massa. Por quê? A gente sempre olha aquele horáriozinho vago como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, né? Então a gente quer preencher aquele horário. Só que, se você é sozinha, se você é quem faz tudo, tá? Você precisa tirar um tempo para pensar na expansão e no crescimento da sua empresa. É importante que vocês entendam que isso é o que vai te impulsionar, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você. Você acha que vai chegar alguém e vai falar assim, olha, eu tava aqui nas minhas férias e eu fiquei pensando o que você pode fazer para você, né, crescer, expandir, se desenvolver. Você acha que alguém vai ficar pensando no seu sucesso por você? Não vai. Então você precisa se liberar a mente e usar fazeres para que você possa fazer isso, tá? Então, como que eu, Nanda, hoje consigo fazer isso? Delegando. Só que é aquilo que a gente falou no tópico anterior. Delegar, que é você passar a tarefa para outras pessoas, não significa você delargar, né? Você deixar na mão da pessoa. Você tem que acompanhar, você tem que observar, você tem que ficar de olho, tá? Então, quando eu passei a delegar aquelas funções que não era o que realmente fazia eu entrar o dinheiro, mas que era necessário que houvesse, né, dentro da empresa, até pro bom funcionamento da empresa, pro bom atendimento, eu comecei a contratar para que eu tivesse mais livre para aparecer no Instagram, para gerar conteúdo, para atender, fazer procedimentos que eu pudesse filmar, para poder fazer videozinhos, porque isso é o que atrai o cliente. A gente precisa de cliente. E contratação é um tópico também a ser falado. Que a gente vai falar ainda na maratona. Porque geralmente quem quer contratar a filha da vizinha que está precisando e tal. Não é ONG, tá? A empresa não é ONG, tá, gente? Porque eu quero ajudar.
Não é ONG. Você pode até ajudar, desde que ela esteja dentro dos critérios.